Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Baú de Votu. Quero agradecer a audiência de vocês, que está sempre conosco aqui acompanhando as nossas histórias, né? A história das famílias, moradores de Votuporanga. E hoje nós vamos falar de carro antigo. Eu estou aqui com um dos colecionadores de carros antigos, Douglas Lisboa. Douglas, muito obrigado por ter aceito esse convite e vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, Zé Carlos. É uma satisfação, uma honra muito grande poder falar de um assunto tão bom, cultural, que as pessoas gostam, e histórico, né? Isso é história. É história. É história. Eu fico muito feliz. Douglas, vamos conversar da sua família. De onde é a sua família? De onde veio? Quando é que vocês vieram para Votuporanga? Como é que foi? Bom, meu avô chegou em Votuporanga nos anos 40, na década de 40, logo no início. O meu bisavô, ele era do ramo hoteleiro. Em 1948, ele abriu o Hotel dos Viajantes, na Rua Amazonas, em Votuporanga, meu bisavô. Inclusive, nós procuramos os registros dos documentos nos arquivos da prefeitura e encontramos, de maio de 1948, assinado, requerendo o alvará de abertura do Hotel dos Viajantes. Então, a família é bem antiga aqui da cidade de Votuporanga. Era na Rua Amazonas? Era na Rua Amazonas. O seu Diogo Vicentini, que é historiador, ele falou para mim uma vez que o hotel do meu bisavô era próximo onde era a Casa Anzai, lá na Rua Amazonas, lá em cima. Nós não temos aí os dados certos do local, né? Porque é interessante, Vitor. Teve uma época que Votuporanga teve bastante hotel, pensão, né? Era uma coisa assim. Sim, eu acredito que era devido ao surgimento da cidade, o crescimento, a linha férrea, né? Exatamente. Que trouxe bastante desenvolvimento para a nossa região. Aí ele veio para cá com a família. Ele veio para cá, o meu bisavô, ele veio, tinha um outro hotel em Cosmorama, depois foi para São Paulo. A minha avó, que era a filha mais velha, ficou por aqui. O meu avô era funcionário do meu bisavô, né? Trabalhava no hotel lá. Não, eu acho que trabalhava em propriedade rural, né? Sim. E acabou casando com a minha avó e a família sempre ficou por aqui, né? Meu avô era bastante conhecido, o seu Antônio Lisboa, porque a propriedade mais tradicional dele, que ficou com a família até o falecimento dele, foi a chácara, que era bem em frente ao frigorífico Quatro Rios. Sim. Que ali tinha um engenho, né? Ele fazia rapadura, tijolo baiano, e tinha um bar também. E ali hoje começa, inclusive, a avenida lá do bairro Colinas, né? Aquela avenida que fez o S, ali era a chácara do meu avô. Por ali também a Rádio Clube teve uma antena ali, por ali, né? Teve. Um pouco mais pra frente. Né? Não sei se tem antena lá, não, acho que não. Tinha uma casinha que era Isso, exatamente. A chácara era um pouco mais pra cá. Porque ali passa um córrego, né? Passa, ele está canalizado, né? Quando o meu avô era vivo, o córrego era aberto, hoje ele é canalizado. E aí a família sempre foi aqui da região da Santa Luzia, aqui. Meus avós moravam na casa, inclusive esse arquivo está na casa do meu pai hoje, que a casa dos meus avós era a única lá da rua, era sítio. E era tudo plantação de café e ainda mostra a rodovia ali, era em nível, ali onde é o posto do Vilar, tudo estrada de terra. Nós temos essa fotografia aérea, tá, com o meu pai, da casa dos meus avós. E a casa foi agora demolida faz 3 anos que uma pessoa comprou e demoliu a casa. Exatamente onde ficava essa casa? Aqui do lado da oficina do Beretta, ali da Eletrotécnica. Beretta tem uma casa... Depois era a casa dos meus avós. E ali era tudo sítio? Naquela época era tudo sítio. Era tudo sítio. E aí o terreno, né, era de um quarteirão no outro, na rua 15 de novembro. Da 9 de julho, a Feira Wanda Avança, até 15 de novembro. Ali moravam meus avós, a minha tia, minha outra tia, e meus pais moravam com a casa para a rua 15 de novembro. Então a família sempre foi daqui, dessa região. E aí você... Então seu pai trabalhava na agricultura e também com O meu avô sempre trabalhou na agricultura. Não, teu avô, desculpa. Meu avô trabalhou na agricultura e com o comércio, né? Um bar, meu avô sempre teve bar,
Vendia rapadura, tijolo baiano. Os filhos, são 5, alguns viraram servidores públicos, né? Meu pai trabalhou no DR, como operador de máquina de esteira, alguns nos anos 80. Mas teu pai chama? Meu pai chama Sebastião Lisboa. Sebastião Lisboa. Ele aposentou na Polícia Civil. Trabalhando na Polícia E Civil. teu avô chamava? Antônio Lisboa. Antônio Lisboa. O meu tio, irmão do meu pai, era também muito conhecido, que era o Benedito, dito da Telesp. Meu tio trabalhou muitos anos na Telesp aqui em Votuporanga, né? Então era bem conhecido na cidade. Eu vou falar uma coisa. E o teu avô tinha também o engenho. Tinha o engenho. Tinha o engenho que fazia rapadura. Fazia rapadura. Era uma empresa familiar, né? Trabalhavam os filhos ali. Tinha algumas pessoas que trabalhavam por dia para o meu avô, né? Que era da confiança dele. E ele fazia pinga também, cachaça ou não? No passado, mas muito antigamente. Porque quando eu era pequeno, eu já lembro que eu ia com meu pai buscar pinga nos engenhos. Ele tinha uma variante azul, a gente colocava uns tambor na variante e ia para os engenhos buscar pinga, porque ele comercializava, né? Nos tambores de 200 litros. E ele, nesse jeito, ele fazia rapadura e tal, ele tinha a plantação de cana dele. Tinha na chácara, a chácara era um pouco mais que ele tinha plantação de cana para o gasto para fazer o tijolo baiano, rapadura, né? Dependendo da época do ano, ele tinha que comprar um caminhão, vinha uma carga fechada de cana, né? Para poder fabricar os doces. Porque aqui em Votuporanga teve vários... Nós tivemos vários engenhos, né? E aos Lourenço, tinha o Ferrari, Sarquis, né? Nós tivemos vários engenhos aqui. Teve. Porque as pessoas vendiam muito também de garrafão, né? Sim. Vamos buscar pinga no engenho. Vem aqui as garrafas. Era muito... Meu avô vendia mais derivado de cana, mas não destilado. Ele vendeu muito melado, né? Caldo de cana. O meu tio mesmo, que era casado com uma das filhas do meu avô, morreu trabalhando vendendo caldo de cana nas ruas aqui em Votuporanga, né? Então tinha um carrinho aqui na Avenida Brasil. O Natal, era meu tio, Natalino, ele empreendeu aí no caldo de cana e fez isso até o dia da morte dele, né? Vendia caldo de cana. E eu ainda tenho o engenho original da família, que era aquele engenho movido com boi, com cavalo. Ele está guardado na propriedade rural dos meus primos, lá em Valentim Gentil. Ele preserva um engenho lá. Então já existe aí. O engenho original, onde tudo começou com meu avô, ele existe, está na posse da família. Que é o tocado com gado, né? Com cavalo, boi, ficava girando, né? Ficava bem lento, moendo a cana de forma bem lenta. Ô, Douglas, você falou agora, me veio na cabeça uma imagem. Carrinho vendendo caldo de cana na rua. Tinha um senhor aqui que tinha uma romizeta. Olha, romizeta. Uma romizeta. Puxa, é uma verdadeira fortuna, uma romizeta. Abria a porta para frente, era uma romizeta branca e azul, se eu não me engano. Ele ia com aquela romizeta, aí ele parava, tinha um carrinho ali que ele fazia. Essa imagem nunca vi. Porque acho que foi a única romizeta que eu vi ao vivo assim, na minha vida, foi desse. Muito bacana. São coisas. Bom, e aí você nasceu aqui em Votuporanga? Isso, eu nasci aqui. Fui criado aqui. Eu vendi salgado aqui na rua, aqui no bairro Santa Luzia, para minha tia. Minha tia sempre foi muito boa cozinheira e fazia um salgado muito gostoso, né? Então eu vendia ali bolinha de carne, esfirra, quibe, coxinha, né? Vendia na cesta. Numa caixa de isopor, né? Eu rodava aqui, só aqui na Santa Luzia, na empresa do seu Tamil, na antiga Lécios Pneus, que era ali onde a Renault hoje, né? Você andava aqui no bairro ali, ficava umas 2 horinhas, vendia tudo salgado. Você era garoto? Era garoto, tinha 12 anos. Sei. Tinha 12 anos. E você estudou aonde? Sempre aqui também no bairro, né? Como eu morava aqui, eu estudei na escola Faustino Pedroso. Na Faustino Pedroso eu fui fazer da 5ª à 8ª na escola Uzenir.
E depois, no colegial, vim aqui para a escola Sara Arnold Barbosa, aqui no SAC. Aqui no Sara. E fiz a faculdade de Direito aqui na Unicef. Aqui no Unicef. Tudo em Votuporanga. E acabei ficando aqui também, trabalhando aqui. Eita. Hoje você é procurador. Isso. Atualmente eu sou o atual procurador-geral do município, né? Nós temos uma responsabilidade aí de toda a parte jurídica do município. Então nós somos o responsável por isso e temos os colegas procuradores que são responsáveis pelos processos, acompanhar os processos do município, as defesas, né? São quantos procuradores? Hoje nós temos 9. 9. E esses procuradores, é concurso público também e tal? Todos concursados. O cargo de procurador jurídico é só por concurso público, né? Sim. Então, todos são concursados. Inclusive eu, né? Já faz 17 anos. Agora, dia 3 de agosto, faz 17 anos que sou procurador do município. E esse é um concurso municipal ou é estadual? Não, é um concurso municipal. Só em âmbito municipal. Sim. Bem, e como começou? Quando pegou a ferrugem no seu... na sua veia, que você começou a gostar de carro antigo? A história mesmo, vou falar a história verdadeira, eu era criança e todo mundo vai saber, vai lembrar desse filme muito famoso, que começou em 1968, que é do Se Meu Fusca Falasse, o Herbie, Se Meu Fusca Falasse. O Fusca que andava sozinho, né, abria as portas, Fusca de corrida. E no primeiro filme do carro, o piloto ali, no filme, não que seja o nome verdadeiro, né, do ator, mas no filme ele se chamava Douglas. E aí no primeiro filme passa as matérias, ó, o Douglas vence a corrida, Douglas tal. Você achava que era assim? E ali aquilo me acendeu. Primeiro que eu gostava do filme demais, né, e falei, um dia eu quero ter um carro igual o Herbie, né. Foi meu primeiro carro, eu tive... Eu andava com ele pela cidade, adesivado, como Herbie, né? Depois eu precisei reformá-lo, aí tirou as faixas, aí não adesivei mais. Mas o carro ainda existe, ainda está comigo. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu já vi teve amigo que teve carro 51, né? Era o número, não era? 53. 53. Adesivado como Herbie e tal. Mas o Fusca... Para ser o Herbie, tem que ser do ano do filme, tem que ser daquele ano. Na verdade, Zé Carlos, tem uma história, né? O filme foi da Walt Disney, o Fusca original era 63, mas no filme, naquela época, não tinha os recursos que tem hoje. Foram usados vários Fuscas, né? Com motores diferentes, mas o original é um Fusca 1963. O Walt Disney, né, que foi o idealizador do filme, ele queria fazer o filme, mas não sabia qual carro colocar. E o que ele fez? Essa história é verdadeira. Ele colocou no pátio da empresa vários carros, para as pessoas, olha, ficou analisando o carro que as pessoas iam ver. E o Fusca estava no meio. E curiosamente, as pessoas iam no Fusca, as crianças no Fusca. Ele falou, esse vai ser o carro do filme. O Fusca, não escolheu de plano o Fusca, né? E também tem uma história do porquê o número 53. Porque era o número do jogador de beisebol preferido do seu Walt Disney. Ele era o número 53. Então tem toda uma história, né? Até tem uma história que a Volks patrocinou o filme, parte. Não sei se é verdade isso. Acredito que possa ter acontecido, porque quando surgiu o filme, foi um estrondo de vendas, de bilheteria, né? O primeiro filme original foi em 68, depois teve mais quatro filmes do Herbie, do Se Meu Fusca Falasse, né? Então, você que entende, um colecionador, o Fusca é meio diferenciado dos demais, né? Clube do Fusca, o Fusca é uma coisa meio... lógico, nós temos Clube do Opala, mas parece que o Fusca é o que tem mais... O Fusca foi meio que especial na vida, né? Foi. Na verdade, Zé, acho que é até bom falar um pouco da história do Fusca, porque foi uma das coisas boas que o Hitler fez. Foi. Né? Talvez a única. Então. Mais ainda, há um livro que eu
eu comecei a lê-lo, que foi um projeto roubado de outro engenheiro. O engenheiro, Renault, se eu não me engano, da Peugeot. o engenheiro foi Ferdinand Porsche, a pedido de Hitler. Ah, então foi da Porsche. Foi no Salão do Automóvel, daquele ano, dos anos 30, Hitler encomendou um carro que fosse ágil, que não Usasse água. não usasse água, porque congelava a água dos radiadores. Na Alemanha era muito frio, né? E também no deserto, né? Não precisava água. Exatamente. E aí foi projetado o Fusca. E ele chegou no Salão do Automóvel, eu não me recordo que ano foi. E tinha um concorrente muito famoso. Eu também, agora assim de imediato, não lembro. Mas ele chegou com a Fusca e falou assim: aqui eu estou trazendo o verdadeiro carro do povo. Esse é o carro do povo. E pegou. Tanto é que Volkswagen significa carro do povo. Fusca foi um apelido que foi dado no Brasil, né? Um apelido brasileiro. Porque quem tinha os Fuscas das décadas de 60 até começo de 70, hoje não, hoje sai Fusca, mas os documentos antigos saía Volkswagen Sedã. Volkswagen Sedã. Não saía Fusca, né? Depois, ao longo dos anos 80, 90, que foi incorporado o apelido Fusca, o nome de Fusca mesmo, e começou a sair nos documentos. E Fusca, será que surgiu do Brasil ou é meio... É um apelido, por causa, parece um besouro, né? Parece. Então tem a ver, o nome Fusca tem a ver com também o besouro. Ele era conhecido como besouro. E o Fusca imediatamente caiu na graça do... Caiu, foi o carro mais vendido do mundo, né? Porque foram todos praticamente a grande massa de países aí encomendou o Fusca. Imagina, né? Eu falo porque eu tenho um carro dos anos 50, americano. Ele é pesado, grande, gasta muito combustível. Aí surge o Fusca, ali na década de 50. Econômico, ágil, barato, acessível o valor. E como tinha a lenda, você com um pedaço de arame e um alicate, se resolvia o problema. Né? Exato, é um motor que não dava trabalho. Né? Subia as serras, não esquentava. Né? Os carros tinham um problema, principalmente os carros da Ford, ali dos anos 40, 50, 60, subia as serras, subia a Serra de Santos, esquentava. A Ford chegou a colocar 2 bombas d'água nos seus carros nos anos 40 para tentar estancar esse superaquecimento do motor. Aí era comum, nos anos 40, nos anos 30. Carro parado. Quem já teve a oportunidade de descer a Estrada Velha de Santos, há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de descer, porque pode descer a pé ela, né? Lá no meio tem uma antiga oficina mecânica, que o pessoal subia, esquentava, então ficava o mecânico, às vezes dependendo, olha como é que era precária a situação, né? Eram só 8 quilômetros a subida, e tinha que pernoitar. Então, na parte de cima da oficina, era 1 ou 2 quartos que a pessoa pernoitava ali para o mecânico poder consertar o carro para poder continuar a subida. Então, era muito interessante. Você sabe que eu lembro que era um lugar que tinha uma entrada assim, né? Porque a Estrada de Santos antiga era bem sinuosa. Bem sinuosa. Hoje é o Parque Estadual Serra do Mar. Né? Serra do Mar, é possível descer ela a pé. Hoje tem uns serviços de van lá, que é do parque, então pode descer de van, mas que seja do parque, né? É um lugar muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Inclusive, muita gente ia lá para pegar samambaia, que dava muito samambaia. As pessoas iam lá. E, bem, Douglas, e aí você se apaixonou pelo Herbie. Isso, exatamente. E aí nós tínhamos o carro, nós conseguimos reunir aí um grupo de amigos apaixonados também por Fuscas. Fundamos o Clube do Fusca de Votuporanga em 2012, um grupo de amigos. Fizemos bastante coisa, bastante atividade, encontros de carros antigos. Mas aqui em Votuporanga cresceu tanto que começou a ficar injusto o Clube do Fusca com quem tinha outros carros. Então começou com o Clube do Fusca. Começou com só Fusca. Era só Fusca. E aí nós ao longo do tempo,
fizemos uma fusão. Hoje nós temos o Vintage Clube de Votuporanga, que é um clube de carros antigos, né? Que privilegia todas as pessoas que têm carros antigos e que queiram participar. Hoje nós temos mais de 300 membros no nosso grupo. O que é um carro antigo? Qual a diferença do carro antigo e do carro velho? Um carro antigo, para ser antigo hoje, é 30 anos. Tem que ter 30 anos de idade. Mas imagine você ter um Fusca tudo arrumadinho, impecável, em plenas condições de viajar, de sair na rodovia. E você, vamos lá, vou pegar um carro do ano de 2010. Você pega aí um carro de 2010, o que eu posso colocar? Vou colocar, que carro? Qualquer carro do ano de 2010 aí que foi usado para trabalho, hoje é usado por pedreiro. Ele dependendo do estado dele, às vezes está lá tudo quebrado, é um carro velho, né? Um carro velho é aquele que está em péssimas condições, né? Pode ser um carro com 5 anos de uso, pode ser velho. E um carro antigo é o que preserva suas características, é bem cuidado, com a manutenção em dia, né? Então tem essa diferença. O carro velho não se distingue pelo ano, pela idade, sim, mas pela conservação. Apesar que tem uma turma aí que gosta de pegar o carro e passa a lixadeira dele, eu nem sei como é que chama isso. Hoje é um sistema que chama hatch. Hatch. O pessoal fala, vou deixar meu carro mais ratão, assim, né? Chama hatch. Você dá uma lixada e às vezes o carro tem uma aparência muito feia, enferrujada, porque o pessoal coloca bombril, deixa lá, assim. Mas para eles é bonito. É bonito. Tem uma aparência enferrujada, mas é um carro que está em plenas condições de sair na rodovia, viajar, né? Não é carro velho. A aparência é feia, mas o carro está em perfeitas condições. Doutor, fala uma coisa. Sei lá, eu tenho um carro antigo. O que eu não posso fazer? Por exemplo, eu posso rebaixar ou eu tenho que manter as características dele? Então, hoje o carro antigo, eu sou inclusive vistoriador oficial de placa preta, de certificação. Isso era outra pergunta que eu ia fazer. Eu faço vistoria em carros para fins de colocação de placa preta. As vistorias são bem rigorosas. O carro, para ser aprovado, ele tem que ter no mínimo 80% de originalidade. Vai ser placa preta. Vai ser placa preta. Rebaixado, ele já não vai passar. Não vai mais. Sim, não vai passar. Mudança de cor, só se a cor mudou, trocou de azul para amarelo, mas que seja o amarelo original daquele ano. Se for uma outra cor que não tem nada a ver com o carro, também não passa. Então, o carro ele tem que preservar as características originais de fábrica. Direção. Exato. As pessoas mudam aí, rebaixam o carro, é um gosto pessoal, né? Eu, como sou mais da linha da originalidade, eu penso assim, olha, se o carro foi feito daquela forma, pelos engenheiros daquele jeito, é porque ele tinha que ser daquele jeito. Mas, obviamente, que com o passar do tempo, algumas melhorias podem ser implementadas. Eu tenho vários amigos que têm Fusca, e que colocaram uma direção do Monza no Fusca, porque fica mais leve, a direção é menos pesada. Então são melhorias que não afetam a originalidade do carro, porque são peças que ficam escondidas, né? Então tem gente que faz isso, mas não altera a característica original do carro. Quer dizer, isso para você ser carro antigo, mas se você trocar essa direção, já você não consegue placa preta. Não consegue, consegue. Porque isso aí vai ser uma perda de ponto, né? Então, o carro pode ter, com 80 pontos, ele já é aprovado. Então, a hora que chegar, o vistoriador vem dando a pontuação do carro, chega na tabela ali, a caixa de direção, vai perder um pontinho ali, ó, não é original, então perde um pontinho. Então, é assim que funciona. Agora, coisas muito assim, eu coloquei uma roda de outro carro que não tem nada a ver. Aí, por exemplo, a faixa branca. A faixa branca é acessório, né? Mas você olhar num Fusca que está com uma roda moderna, desclassifica, né? Desclassifica. Tem gente na prática, né? Mas a gente não recomenda fazer isso. Que certifica o carro como placa preta, aí depois muda. Mas não é o princípio da certificação da placa preta, né? Mas, por exemplo, eu tenho um carro que consigo a placa preta. De tempo em tempo eu tenho que fazer uma vistoria. A certificação ela é válida por 5 anos. Ela é válida por 5 anos. E um detalhe,
esses carros antigos dos anos 60 nem cinto de segurança tinha. Ou outros tinha aquele na barriga. A obrigatoriedade hoje, depois do Código de Trânsito 97, é o cinto de 3 pontos. Só que se o carro for placa preta, ele não precisa cumprir as regras hoje. Ele cumpre o que era original de fábrica, né? Então, o carro não tem cinto, mas era original assim? Era. É placa preta? É. Então você pode sair na rodovia. Agora, se não for placa preta, sair na rodovia, se o guarda... Tem que ser de 3 pontos. Exato. Deixa eu... Lá nos anos 50, 60, nós tínhamos, pelo menos aqui no Brasil, 3, 4 marcas de carro. E nós não tínhamos essa variedade que nós temos. Hoje, quais são os carros que o pessoal mais gosta de preservar? Além do Fusca. Fusca é o campeão, né? Fusca é o campeão, os encontros de carros antigos é Volkswagen A. Depois seguido pelo Opala. Opala, muito querido também, né? Opala era sinônimo de conforto, sofisticação, né? Velocidade. O vigilante rodoviário. Era o Opala, não era? Não, o seu Carlos. O seu Carlos, que fez o papel do vigilante rodoviário, era um Cinca Chambord. Era Cinca Chambord, exatamente. O seu Carlos, inclusive, ele participava de eventos, né? Morreu agora, faz pouco tempo. Ele ia em muito evento. Ele chegou a vir em Rio Preto. Veio. E o carro dele ficava lá na base da Polícia Rodoviária de Águas da Prata, porque ele morava em Águas da Prata. Então era costume quem passava ali em Águas da Prata para ir para Poços de Caldas, via o carro dele lá. Eu, inclusive, cheguei a ver uma vez, parei lá. E ele era uma figura muito simpática. Era. Puxa vida, ele gostava. E foi, acho que, salvo engano, o primeiro ator brasileiro que interpretou o papel de policial rodoviário e que virou policial rodoviário. Diz que a polícia deu esse... Isso. Ele gostou tanto de interpretar. Porque foi uma bela publicidade. Para a polícia foi. A polícia, né? Foi na época. Ele e o cachorro dele, o lobo, né? Eu conheço o seriado, tem o seriado. Que dizem que era uma cadela, né? Ele resolvia os problemas, né? Foi uma grande, eu acho que foi o maior, em termos de SES, assim, acho que foi Foi. Ele aposentou como coronel da Polícia Rodoviária e presidiu o Clube do Automóvel Clube do Brasil, que é o clube mais antigo do Brasil. Ele foi presidente faz pouco tempo. Ele era o presidente do Automóvel Clube do Brasil. Aqui em Votuporanga tem muito placa preta, não? Está crescendo, viu? Eu tenho feito bastante. Nós temos aí, nosso grupo tem 300 membros e o pessoal, ele mexe, pergunta. 300? Aqui em Votuporanga nós temos 300 pessoas no nosso grupo, né? Tem mais pessoas que têm carros antigos aí, que às vezes a gente vai conhecendo, vai convidando, né? Mas no nosso grupo tem mais de 300 membros que gostam, que participam. Nós costumamos nos reunir para ir nos encontros na região. Temos agora um costume de, às vezes, fazermos um almoço numa cidade pequena. A gente vai nessas cidades pequenas, faz uma visita para os carros na praça. Nós temos o Zé Curti, vai antes, faz o nosso almoço, e aí a gente depois almoça no local lá da prefeitura, que geralmente o prefeito nos fornece, e passamos o dia nesses municípios com os carros antigos. Eu já vi Águas de Lindóia, né? Tem um grande encontro. E alguns carros assim, o Fordinho 29, esses carrinhos e tal. O Votuporanga não tem nenhum, né? Então, Águas de Lindóia é o maior encontro de carros antigos da América Latina, nem do Brasil, da América Latina. Sempre no feriado de Corpus Christi. São 4 dias, então foi agora, de 4 a 8 de junho. Em Votuporanga nós temos, parece um Fordinho, mas não é, um Chevrolet 1927, que é do seu Antônio Diegues, o mecânico tradicional da cidade, hoje aposentado, né? Ainda existe a mecânica Diegues, lá do filho dele. E eu tenho um Fordinho 29. Você tem um Fordinho? Tenho um Fordinho, uma encrenca. Eu tenho um Fordinho 29
Tô acabando a restauração dele. Mas ele é na manivela? É, na manivela. É toda regional, o freio a varão ainda. Você sabe, eu era garoto. Você sabe quem tinha um carrinho desse aqui em Votuporanga? O seu João Vilar, pai do Alício Vilar. Sei. E ele era em casa, que a gente tem um parentesco. E eu me lembro, cara, ele enfiava aquela manivela. E eu tinha um medo, porque os caras falaram, a manivela você tem que dar partida e tirar, porque senão dá um tranco, pode quebrar o braço, pode... né, havia aqui. Então eu ia com aquele fortinho, eu achava a coisa mais linda do mundo, né? Então você tem um. Eu tenho um verde. O pessoal já deve ter visto andar na cidade aí, né? Que é um calhambeque, né? Chama muita atenção. A manivela, o Fordinho, ele tem aquele sistema do bigode aqui em cima, né? E a gente tem que dar partida nele como atrasado e depois adianta para andar. Então, se der partida na manivela adiantado, é perigoso até quebrar o cu. Tem que atrasar no bigodinho, né? Levantar o bigodinho para cima. Se o carro estiver bem reguladinho, quando você dá meia manivela, ele pega, se ele estiver bem regulado. Quando ele pega, ele mesmo ele dá uma empurrada, porque o encaixe dele no motor o encaixe dele é aberto. Então ele girou, geralmente ele solta a manivela, né? Aquele perigo. Mas se tiver desregulado, se tiver engatado, eu já vi um senhor num posto de combustível, um vídeo, foi dar partida no Fordinho 29 e ele estava dentro do para-choque. Tem um para-choque, tem um espaço, né? Sim. E ele entrou dentro. E ele deu partida e o carro estava engatado. Então o carro saiu andando com ele dentro, pulando e bateu no vidro da loja de conveniência. Foi só aí que o carro parou. Então tem que observar muito para não ter acidente. Como é que funciona? Então, posso supor, o carro está parado. Tinha freio de mão? Não? Tem freio de mão. Tem freio de mão. Freio de mão. Então eu puxei o freio de mão. Para eu dar partida, eu tenho que ligar a ignição. Tem que ligar a ignição, abrir a torneira da gasolina, porque é por gravidade. O Fordinho 29 não tem bomba de combustível. O tanque é em cima aqui, né? E o tanque já é o painel aqui do carro. É o painel do carro. Aí vai lá, abre a gasolina desce. E ele fica em ponto morto. Fica em ponto morto. Liga a chave, né? É que o Fordinho 29, de 26 para frente, ele já tem a partida no pé, né? Elétrica. Você apertava e ele pega. Mas tem a manivela também. Tem a manivela também. Tem a partida da manivela também. Isso a partir de? Depois de 1927 já começou com a partida elétrica. No pé, mas mantendo a manivela. Agora, gozado, você falou que seu Fordinho é verde. O Ford, o dono que criou Henry Ford, né? Henry Ford. Os Fordinhos dele eram todos pretos, né? Até 1925 ou 26 era tudo preto. Porque ele até falava, né? O carro mais bonito, não importa a cor, desde que seja preto. Você pode escolher a cor que você quiser, desde que seja preto. Era o jargão dele. Era o jargão dele. Então até eram todos pretos mesmo. E conta, a lenda diz, que ele usava o preto porque era a tinta mais barata que tinha e que aparecia menos defeito. Isso. Era mais fácil de você trabalhar e tal. Mas depois de 25, 26 em diante, tudo colorido. Já começou. O meu é verde mesmo, é o verde de fábrica. Eu tenho documento antigo falando que ele era verde. Você conhece um museu dele lá nos Estados Unidos? Não conheço, tenho vontade de conhecer. Você não é ter vontade, você precisa conhecer. Mas não conheço. É a coisa mais linda do mundo. Bom, um dia você não te satisfaz. Eu imagino. É uma coisa... Porque, na verdade, lá, o pessoal diz que não é um museu do automóvel. É um museu do transporte, do assassino. Porque lá tem bicicleta, tem de trem, tem aquelas máquinas, aquelas locomotivas, tem umas coisas maravilhosas. Tem uns 4 ou 5 carros que eram dos presidentes dos Estados Unidos, estavam lá. Então, quer dizer, e aí você começa a ver toda a história. Mano, você precisa ver, Douglas.
Eu imagino que deva ter muita história envolvida mesmo, né? Eu não sou apaixonado em carro, assim, não. Mas o dia que eu conheci aquilo, eu fiquei perdido, né? Bom, e normalmente aqui, o cara que tem carro antigo tem o quê? 3, 4, 5. Tem gente que tem muito carro, 20 carros antigos. Não, depende muito do bolso e do gosto. Do bolso. Tem gente, tem colecionador que tem vários carros, né? A maioria dos nossos amigos tem um, dois, porque envolve custo também manter, andar, né? Mas nós temos colecionadores aqui em Votuporanga que tem mais, tem 15, 20 carros, né? Mas são poucos, né? E eles vão no encontro de carros antigos. O Júnior, Franco Rico, ele tem uma coleção muito bonita, ele está crescendo a coleção dele. O Marcinho Costa também está crescendo a coleção. Você Costa também tem? Tem, ele está gostando. E eles vão no nossos eventos, tem o stand deles lá, leva esses carros, né? É uma forma da população ver, né? Tem muita criança que não conhece, muitas pessoas que já viam os carros nos filmes, mas nunca pessoalmente, né? Tem gente que nunca viu um Fordinho 29 de perto. Então, quando eu ando na cidade aí, o pessoal ouve ligação, isso é gostoso, né? O meu avô tinha um, tem as fotos, isso é gostoso. Ô, Douglas, eu conheci em Rio Preto um mecânico que vinha gente, uma vez eu estava lá conversando com ele, um cara de Ilha Solteira, trazer um Fordinho 29, uma coisa assim. E os caras falavam que é muito difícil você ter um mecânico que se dedica a isso, né? Como é que é a parte mecânica, pintura e tal, esse profissional que faz isso? É difícil, porque o motor do Fordinho 29, o original, ele é de metal patente, ele não vai bronzina. Então, o mecânico, para fazer uma retífica, é aquele que você tem que derreter o metal, brunir. É trabalhoso. O mecânico do meu carro, por exemplo, é de Franca. Foi feito o motor lá. Se for uma coisa simples, na verdade, o dono do Fordinho hoje ele tem que ser um pouco mecânico, porque vira e mexe, ele para no meio da rua. Você tem que resolver. Tem que resolver. Então, hoje, algumas coisas mais simples, eu mesmo resolvo no Fordinho, uma limpeza de carburador, eu tiro o carburador, eu limpo, uma regulagem, eu consigo fazer isso. Agora, se tiver que abrir o motor, aí tem que ser um mecânico que mexa com esse tipo de motor, né? Tem que ser um mecânico que conheça, porque o original é de metal patente e não existe mais isso hoje, né? Você vai lá, compra bronzina, faz tal. Senão tem que arrumar um mecânico especializado. E isso é só uma questão de manter a originalidade, ou isso é necessário pelo sistema mecânico? Não, se quiser manter a originalidade, mas se falar, não, eu quero colocar bronzina, dá para colocar. Aqui em Votuporanga nós temos os mecânicos, mas eles não trabalham mais. Por exemplo, os irmãos Guerra, seu Nilo Guerra, seu Vanderlei Guerra, mexeram muito com o Fordinho 29, a antiga retífica Guerra, né? Eu já falei pro seu Nilo, arruma não, Douglas, eu não mexo mais com isso, né? O seu Diegues, Antônio Diegues, já mexeu muito, mas ele não quer mais mexer. Já são Pois ele mexia porque eram os carros. Isso, era mecânico, né? Tem alguns mecânicos antigos que tem o seu Vanderlei lá da rua Javari, que ele mexe, ele não gosta mais muito, mas se falar com ele mexe. É porque dá trabalho, né? Dá trabalho. Então, e esse mecânico lá de Rio Preto, o dia que eu falei com ele lá na oficina dele, eu tinha muito carro. Os caras levavam lá porque eles falavam isso. Inclusive a tapeçaria também, né? Tapeçaria. Hoje é difícil quem faz tapeçaria nos moldes originais que conhece o desenho original de fábrica. Temos tapeceiros que fazem, sim, mas são poucos, né? Todo mundo faz tapeçaria de qualquer carro, mas fazer original, ou pelo menos imitando o original, é muito difícil. Porque tem a questão do material, né? Aqui era um, agora é o outro. Você tem que estar muito próximo. Né? Tem a questão do material, por exemplo. Você está uma besteira, mas que faz muita diferença. Os Fusca, que era aquele teto furadinho, né? As faixas do original, uma faixa
furadinha, uma faixa é pintadinha, uma é furadinha e outra pintadinha. Então tem tem todos esses detalhes, né? E aí demanda estudo do tapeceiro, né? Os tapeceiros que se dedicam a isso, eles conhecem. Eles sabem como é feito original. Nós temos ainda. Inclusive cor, né? Cor, você tem tudo. Varia de acordo com o ano do carro, a cor também no estofamento. E pneu normal? Porque antigamente os pneus eram... Os pneus eram bons antigamente, né? Hoje, os pneus originais do Fusca, da Pirelli, hoje não acha mais. Aí tinha os pneus da Firestone, também está difícil de achar. Hoje nós temos marcas paralelas, né? Imitam, marcas chinesas que imitam, não tem a mesma qualidade que o original. Mas pneu tem, é fabricado, né? Não é o original, mas uma marca paralela que imita o original. Porque na verdade não é o objetivo você ficar viajando com esse carro, né? Você vai no encontro, claro, mas você curtir a cidade, né? Então você não precisa de ter um pneu com grande qualidade, né? Vou até citar um exemplo, Zé Carlos, o Fordinho 29. O pneu original do Fordinho 29, ele é americano. Se eu fosse comprar um pneu do Fordinho 29 hoje, vai custar mais ou menos uns R$3.000 cada pneu. Só porque é do Fordinho 29. Fininho, né? Fininho. Só porque é do Fordinho 29. Falou que é do Fordinho 29, mas o pneu original mesmo. Mas o pneu da charrete é o mesmo do Fordinho 29. O Fordinho do 29 e o pneu da charrete, dependendo da marca, faz o mesmo trabalho. Para andar na rodovia aí, ele não passa de 70 por hora, vai tranquilo, né? É um pneu que aguenta tranquilo. Você precisa ter alguma autorização para andar na rodovia? Não, o carro tem que estar em ordem, né? Tem que ter as sinalizações e está em perfeito estado de conservação. O pneu tem que estar em dia, não pode estar careca, né? Como outro veículo normal. A não ser os equipamentos de segurança obrigatório. Se o carro for placa preta, ele pode viajar tranquilamente. Sim. É que hoje está muito perigoso, né? Esses caminhões, um Fordinho 29, a velocidade máxima é 70 por hora. Então é muito perigoso numa rodovia simples. Na rodovia dupla, aos domingos de manhã, domingo, Ainda tá. vai de boa, né? Mas para colocar um Fordinho 29 hoje numa rodovia simples ou durante a semana, eu mesmo não tenho coragem lá. Exato. É perigoso. Bom, e quando é que vocês começaram aqui em Votuporanga? Como começou? Quem começou? E como é que foi essa evolução? Vocês começaram com o Clube do Fusca, com alguns amigos que tinham... Porque quando vocês começaram com o Clube do Fusca, era Fusca, não importava o ano. Era Fusca. Começamos dia 30 de abril de 2012. Fizemos a primeira reunião lá na sede da Associação Antialcoólica. E vocês tinham herpes ou não? Tinha o verme. Fizemos a nossa primeira reunião lá, éramos em 10, mais ou menos. E foi crescendo, nós fazíamos os eventos, nos reuníamos um domingo por mês lá na Praça São Bento, e participava, fazia carreata, ia nos encontros, né? E foi crescendo, aí começamos em 2009, fizemos o primeiro encontro de carros antigos de Votuporanga, lá na Praça da Matriz. Esse ano, por conta da pandemia, alguns anos ficamos sem, mas esse ano nós estamos na 11ª edição, vai ser no Parque da Cultura. É um evento que está crescendo muito mesmo. Quando vai acontecer? Dia 12 e 13 de setembro desse ano, no Parque da Cultura. Um evento que está crescendo muito mesmo. O ano passado teve 300 veículos. Nós temos procurado veículos históricos. Eu posso dizer para a população que esse ano nós estamos preparando a vinda de um caminhão do Corpo de Bombeiro da década de 20 para o nosso evento. A jardineira vai estar aí, que é o ônibus antigo de madeira, Que é lindo. é linda. Vai ter muitos carros diferentes. Uns shows também, nós estamos procurando shows temáticos. Praticamente está confirmado, até adiantando para a população, o cover, a banda cover dos Mamonas Assassinas, no sábado. Da Brasília Amarela. Da Brasília Amarela, vai chegar com a Brasília Amarela, né? Essa é a intenção. E é um evento totalmente gratuito para a população, né? Um evento cultural, quem tem criança adora, quem não tem gosta também.
e já faz parte do calendário oficial do município, né? Um calendário de eventos do município. E é gratuito para toda a população. O Douglas, lá em Águas de Lindóia, e também em alguns outros eventos maiores, além dos carros, tem muita gente que monta barraquinha para vender peças. Chamamos de mercado de pulgas. Mercado de pulgas. Aqui também temos, não na mesma proporção, né? Mas nós temos um pessoal que todos os anos vem, que a gente convida, vende disco de vinil, vende quinquilharias, né? Tudo, camisetas personalizadas de uma carro. peça de carro. Vende, também. temos também. O pessoal que vende lá, às vezes o pessoal aqui de Votuporanga quer levar, vende, comercializa. Então pode comercializar, vender, porque tem muita gente que procura peça, né? No nosso grupo mesmo tem gente que, eu estou precisando de uma peça tal, alguém tem. Para o Uruguai. No Uruguai tem bastante. Tinha, né? Eu não sei se ainda tem. Uma vez, já faz muito tempo, eu trabalhava numa empresa em São Paulo, eu fui num lançamento, acho que da Ford, lá no Uruguai. Eu tinha uns amigos que eram, tinha o Josias, que ele era o maior colecionador de, não sei se era de lambreta ou vespa, sei que ele ficava bravo, se fosse lambreta ele se chamasse de vespa. Então eles eram uns loucos. E durante a viagem, conversando, eles, não, porque nós temos aqui. Aí, conversando com eles estavam falando que ali no Uruguai, você acha qualquer peça, diz que ali é muito grande o mercado E aí, você passando pela rodovia, não sei lá onde eu vi, você vê vários. Em 2010 eu tive a oportunidade de ir para o Uruguai e eu fiz uma viagem de ônibus da capital, que é Montevidéu, até Punta del Este. E era comum a gente ver nas propriedades Fordinhos, muitos carros antigos, abandonados. E aqui no Brasil mesmo, em Santa Catarina, tem um vendedor de carros que busca no Uruguai e traz para vender aqui no Brasil, mas não tem documento, né? Sim. Tem que tentar fazer um processo de documento desses carros uruguaios. Que lá se vê mesmo assim, dois, três carros até meio desmontados. Isso, eu lembro que tinha muito, mas eu acho que andaram indo muito lá e comprando carro lá. Não sei como é que está hoje, mas tinha muito carro. Ou comprando peça, né? Às vezes o cara precisava de uma peça, o cara ia lá, tinha o carro, estava lá, ele desmontava e vendia peça pro cara, né? Mas, Ricardo, você falando de peça, por exemplo, o Sagui da Autopeças me falou uma vez que estava tendo muito isso. Chegou uma pessoa com uma caminhonete ali na autopeça dele e falou: Sagui, você não tem peça antiga aí que você não vende mais, que está aí parado no estoque? Ele falou: tem um monte. E vendeu ali a preço de banana. Aí o pessoal carrega essas peças desses carros antigos, leva para São Paulo e comercializa uma fortuna, né? Às vezes a pessoa tem um carro raro, precisa de uma peça, a pessoa tem, você não vai achar em qualquer lugar, né? Então coloca o preço e a pessoa acaba pagando. O comércio hoje essa movimentação hoje de carro antigo, de restauração, oficina, movimenta muito dinheiro no Brasil hoje. A mão de obra especializada, mas a movimentação financeira no Brasil de restaurações, de peça, é muito grande hoje. Não, um amigo meu que já se foi, ele era até um dos sócios, dos diretores da revista Duas Rodas. E ele me falou, como ele era um fanático e lambreta, que ali perto da Avenida São João, ali, não sei, disse que tinha um cara que era o bambambam. Então, qualquer problema que você tivesse com lambreta, você ia nesse cara. Esse cara tinha peça, trazia peça. Quer dizer, ele era especializado em lambretas, né? Quer dizer, esse mercado é um nicho de mercado interessante, né? Muito interessante. Aqui não muito, mas, por exemplo, se você vai lá na Estação da Luz, todo segundo domingo do mês tem um encontro de carros antigos na Estação da Luz. Todo terceiro domingo do mês tem um encontro de carros antigos no estacionamento do Moca Plaza Shop. Muito grande. Mas o da Luz, na Estação da Luz, se você vê a quantidade de vendedor de peças que tem, eles vão com caminhões e coloca lá no chão, assim. Põe no chão. Coloca no chão. Peças antigas mesmo, originais. Quando eu consigo ir, né, uma vez no ano, duas, eu fico olhando as peças, vendo.
Então tem muita ainda. Agora acabou, mas tinha muita gente que ficava garimpando nos ferros velhos antigamente, comprando essas peças. Hoje acabou, né? Acabou. Hoje acabou. Porque muita gente vai para esses encontros para comprar peça. Né? Vai comprar peça, às vezes está restaurando um carro e compra peça. Douglas, infelizmente o nosso tempo foi uma aula maravilhosa. Muito gostoso relembrar tudo isso, porque todos nós que já passamos dos 50, 60 anos, a gente sempre tem uma lembrança. Eu tenho uma lembrança muito grande do candango. Sim, tem candango, tem. O Júnior tem um. O Júnior tem, mas o Dió também tem. Tem, eu não O Dió tem um vermelhinho que ele tá lá, cor-de-rosa, de Dió. E ele, desde os anos 60, ele tem aquele coisa. Muito bom. Que era uma alegria. Douglas, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço, Zé Carlos, foi uma honra estar aqui no Baú de Votu. Contar um pouco da história, de como começou os clubes de carro antigo aqui na nossa cidade, né? Vou dar um abraço a todo mundo que está nos assistindo, nossos amigos do Vintage Clube, minha família. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, falando de um assunto tão bacana e cultural para a nossa cidade. E ainda quero conhecer até o Fordinho Verde. Bom, gente, assim nós terminamos mais um Baú de Votu. E na próxima semana nós estaremos aqui com mais um convidado para contar um pouco dessa história do passado. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.